O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas idosas e muitos municípios ainda não oferecem políticas estruturadas para esse público. A Câmara aprovou proposta que cria o selo Cidade Amiga do Idoso, um reconhecimento oficial para cidades que adotem ações concretas de inclusão, mobilidade e saúde, proteção e participação social. Eu sou William França e para explicar melhor essa proposta, eu converso agora com o deputado Pompeu de Matos, autor do projeto. Ele representa o Rio Grande do Sul pelo PDT. Deputado Pompeu, seja muito bem-vindo à Palavra Aberta. Muito obrigado, William. Prazer estar contigo aqui, matar um pouco a saudade e fazer o debate sobre a pessoa idosa, que é muito importante para o Rio Grande do Sul, o estado que tem uma população mais longeva, e para o Brasil como um todo. Deputado, a Câmara aprovou esse projeto, ele agora segue para o Senado para avaliação. Qual a importância de uma proposta da criação desse selo Cidade Amiga do Idoso? Olha, na verdade a tramitação do projeto agora é final, porque vai à sanção do presidente da República. Já passou? Já passou pelo Senado. Então, ele aprovou aqui, foi para o Senado, voltou e nós temos a votação derradeira. Obrigado pela correção. Não, mas é adequado. Veja bem, o projeto ele tem uma abrangência, porque ele precisa reconhecer, e nós precisamos reconhecer as cidades que efetivamente têm políticas públicas em favor dos idosos. Tu sabes que os idosos de hoje foram os trabalhadores de ontem, que carregaram a minha cidade, Juiz, Santo Augusto, as cidades das missões, da onde venho, nos braços, que carregaram o meu estado, o Rio Grande do Sul, nos ombros, que levaram o Brasil nas costas, e que hoje são idosos e que precisam ser amparados, acolhidos, protegidos, enfim, com políticas públicas relevantes. E o projeto prevê que aquelas cidades que adequarem as políticas públicas vão receber este selo. E este selo vai dar uma valoração para a cidade, a tal ponto que essa cidade, em muitas outras políticas públicas, vai ganhar ponto, vai somar para que tenha benefícios em outros projetos. Mas veja bem... Mais recursos, por exemplo? Oi? Mais recursos, por exemplo? Mais recursos, mais verbas, ou seja, essa é uma cidade distinguida. Então, uma cidade que acolhe o idoso no sentido da mobilidade, acessibilidade, que tenha projetos sociais, empregabilidade, que tenha programas de creche. Nós temos um programa lá no Rio Grande do Sul chamado Creche Dia, né, o Abrigo Dia, que é o idoso passa o dia num espaço e à noite a família leva para casa, tipo como é uma creche das crianças. Aliás, é importante que a gente diga, hoje no Brasil nós temos mais de 30, já está chegando a 37 milhões de idosos acima de 65 anos, enquanto que nós temos crianças até 14 anos, 40 milhões, ou seja, já nós vamos ter mais idosos acima de 60 anos do que crianças abaixo de 14 anos. A pirâmide geográfica vai inverter, né? Vai inverter a pirâmide. E aí presta atenção, hoje é creche para as crianças e precisa e tem que ter uma série de programas para as crianças que tem. Estes programas vai ter que virar para o lado dos idosos também, ou seja, a inclusão desses idosos de tal maneira que, por exemplo, centros de convivência, centro de acolhimento, espaço de longa permanência, desde equipamentos de compensação para os idosos, cadeira de roda, uma série de ações que as prefeituras precisam fazer, podem fazer, devem fazer, e as que fizerem precisam ser conhecidas, reconhecidas. E quem conhece, quem reconhece, quem agradece, muito mais merece. Então, esse é o desafio, esse é o projeto, essa é a proposta, esta é a lei e eu tenho orgulho de trabalhar para os idosos assim com muita honra. Até porque, William, hoje são os idosos, amanhã sou eu, é você, nós vamos chegar lá, mas queremos chegar lá com qualidade de vida, porque a vida só é vida se for vida bem vivida, vida com intensidade, vida com felicidade, vida com qualidade de vida, senão não é vida para ser vivida. E esta qualidade de vida, o poder público tem que ajudar a fornecer. E esse é o nosso desafio, esse é o meu projeto, essa é a proposta, essa é a ideia. Quem é que vai certificar? Vai ser feita uma avaliação? Como é que vai ser feita a avaliação para que o município se enquadre ou ganhe atributos ou pontuação para que ele ganhe esse selo? Como é que vai funcionar na prática isso? Na medida que é uma lei federal, aí o Ministério da Ação Social, ele vai medir, vai ter uma regulamentação e o Ministério da Ação Social vai medir esses municípios. O que eles têm em termos de transporte?
que eles têm em termos de acolhimento para o idoso, em termos de atividade, para tirar o idoso de casa. O que ele tem em termos de acessibilidade? O que ele tem em termos de saúde? Como é que é a saúde do idoso? Esses espaços de longa permanência, o que a prefeitura tem de espaço de longa permanência? Então são itens, vários itens que estão ali elencados e que via de consequência serão medidos, dimensionados e a partir de então as cidades ganham esse selo, que podem perder. Isso, o senhor já antecipa a minha pergunta. Ele ganhou o selo e fica com aquele selo pro resto da vida? Não. Não. Ele tem que manter a qualidade. Ele tem que manter. Esse é um atendimento, digamos assim, de cotidiano. Quer dizer, não é tu faz uma política pública, essa política pública tem que ser de Estado, tem que ser de município, não pode ser de prefeito. Não é uma política pública de governador, nem uma política pública de governante. É uma política de Estado, ou seja, ela tem que ter permanência e constância. Permanente, constante, relevante. O prefeito que entra tem que manter a política. Se ele não manter, vai perder o selo. E se perder o selo, vai perder uma série de vantagens, de requisitos. E depois não adianta se queixar, não adianta chorar o leite derramado. Então é algo que nós temos que olhar, até porque o trabalhador de ontem, que é o aposentado de hoje, ele trouxe este país até aqui. E precisa desse espaço, dessa dignidade. As famílias precisam. Nós não podemos ter um idoso abandonado. Tem idoso que não tem casa para morar. Idoso que não tem um lar para ficar. Idoso que está abandonado. Às vezes abandonado pela própria família. Mas não pode ser abandonado por Estado. Porque a família às vezes o abandona porque não tem condições. Mas o Estado tem que ter condições. É um ser humano, um irmão nosso. Que contribuiu. Que contribuiu, que pagou, que nos trouxe até aqui. E eu até digo, na pandemia, eu falava muito isso. Quando, na pandemia, muitas pessoas perderam emprego, então, quem tinha emprego perdeu e quem não tinha, não ganhou na pandemia. Quem é que segurou as pontas na casa? O vô e a avó. O aposentado, com os troquinhos da aposentadoria dele. Seguraram as pontas, salvaram muitas vidas. Então, o velho, a velha, essa expressão carinhosa, generosa, é que protegeram os mais jovens, o filho sem renda, o neto desempregado, o vô e a avó seguraram as pontas. Então nós temos que aprender a compreender isso. Eu sou um deputado aqui em Brasília, aliás, os colegas deputados dizem, olha, quando trata de aposentado, quando trata de idosos, chama o Pompeu. Pompeu conhece, sabe da legislação. Eu também vou ficando mais velho, vou amadurecendo esse tema, me dediquei, agarrei com as duas mãos e não vou soltar, porque os idosos precisam, merece, necessita e tem direito. Como dizia o doutor Brizola, tem uns até que nem tem voto e nem tem vez. A gente dá vez para eles, ainda que a gente não tenha o voto. Não é isso que é importante. O importante é a dignidade do ser humano, é a qualidade de vida do ser humano, é o sentimento de pertencimento. É um cidadão, irmão nosso, que nós temos que acolher de um ou de outra maneira. Se a família não pode, o Estado tem que poder. E o município é o elo de ligação. E este reconhecimento vai dar ao município um outro patamar. Não só um orgulho de poder estar trabalhando em favor da pessoa idosa, mas também credenciais para outros projetos que vão lhe abrir porta, abrir janela, a construir pontes, elos de ligação para melhorar a vida também, a qualidade de vida daquele município. Deputado, eu sei que o projeto ainda precisa de uma regulamentação posterior, que vai elencar os critérios. Mas no seu estado, o senhor já vislumbra algum município que poderá ser um possível candidato a receber os primeiros selos, já que o senhor é um gaúcho e acompanha de perto ali suas regiões ali? O senhor já elenca alguns? Se o senhor quiser citar para não criar ciumeira, não tem problema. Mas já tem algum município gaúcho pronto para receber esse selo? Não, tem um município gaúcho chamado Veranópolis, que é reconhecido como a cidade da longevidade. Já é identificado. Isso é, aliás, um título que a cidade tem. E, naturalmente, porque tem políticas públicas. Mas, na essência, eu tenho trabalhado muitos projetos, inclusive através do meu gabinete, destinando recurso para as chamadas terceiras idades, que são grupos de terceira idade, grupos organizados, com centros de convivência, com espaço de longa permanência, às vezes com veículo, para veículos, ônibus, atividades no município para ir para outro município, fazer intercâmbio, jogos, o câmbio, que aliás é um jogo da terceira idade chamado câmbio. Eu sou inclusive o criador da Confederação Nacional do Câmbio,
que é um jogo diferenciado. Um dia vai ter Olimpíada de câmbio. Anote aí que é um jogo... Conheço de bocha, de câmbio ainda não. Então, mas é um esporte muito forte. Ou seja, na região missioneira, muitas cidades já se organizaram. Lá, Campinas das Missões, ali na região Santo Ângelo, Cerro Largo, São Paulo das Missões, Cândido Godói. Eu tive lá esse final de semana os grupos de terceira idade, os grupos de idosos, fortes, fortalecidos, animados. Eu tive em Roque Gonzales, então uma mobilização. São Luís Gonzaga, as cidades maiores um pouco, Giruá não é diferente, 3 de Maio, Horizontina, Santa Rosa, Ijuí. A terceira idade funciona muito bem, Santo Augusto, onde fui prefeito, Três Passos, Cristimal, ou seja, muitas cidades já estão, assim, trabalhando densa e intensamente. A princípio, pela organização dos próprios idosos. E em seguida, a prefeitura fica olhando, porque se vamos ter mais idosos do que crianças até 14 anos, significa que vamos ter mais eleitores, mais renda, porque recebem a aposentadoria, mais consumo, porque consomem no mercado, vão votar, ou seja, tem uma importância política, vão eleger vereador, vão eleger vereadores, vereadoras, prefeitos, Muda toda a máquina, né? Gira deputados estaduais, deputados federais, daqui a pouco o governador. Então o idoso passa a ter uma importância muito maior, que às vezes ele próprio não tem consciência, mas na medida que ele se une, se reúne e começam a dialogar e começam a ver que o espaço é deles e eles têm que assumir o espaço que lhes pertence, ou seja, o idoso não tem que querer ser outra coisa, tem que ser um idoso, um bom idoso, um grande idoso, um idoso com sentimento de pertencimento, gostar de si. Eu disse isso para eles esse fim de semana. Eu disse que eu vou todo o dia de manhã, quando eu levanto, vou na frente do espelho e digo assim: espelho, espelho meu, tem alguém melhor para mim do que eu? Aí o espelho diz: tem sim, o Pompeu, que sou eu. Não tem ninguém melhor para ti do que você. Então o idoso tem que aprender a se gostar, a se amar, a ser o que ele é, ocupar seu espaço, não abrir mão da sua importância. O idoso é muito importante para ser tão pouco como ele é hoje. E esse projeto dá a importância que o idoso precisa. Deputado Pompeu de Matos, muitíssimo obrigado e parabéns pelo êxito. Eu sei que não é tão fácil um deputado conseguir que o seu projeto vire lei. Eu espero que seja sancionado em breve e que, que as cidades gaúchas se credenciem logo para receber dos primeiros desses selos. Até porque o Rio Grande do Sul é onde nós temos, em média, a maior longevidade do Brasil. Se aqui nós estamos assim, empatando as crianças até 14 anos com os idosos dos 60 em diante, no Rio Grande do Sul já está ultrapassando, já tem mais idosos do que crianças até 14 anos. Então nós temos de olho nisso e tem uma importância muito grande. Gratidão, gratidão, muito obrigado. Parabéns aí a todos os idosos. Assuma o teu papel, desempenhe a tua missão. O idoso tem importância, tem valor e a gente conhece e reconhece. Por isso, a vocês todos, a gente agradece. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Muito obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Pompeu de Matos, autor do projeto de lei 2119 de 2019. Ele representa o Rio Grande do Sul pelo PDT. Você pode assistir e compartilhar este programa pelo canal do YouTube na Câmara. Muito obrigado por sua atenção.